Voltei. Minha conexão aqui tava horrível. Então hoje, conforme combinado, toda segunda-feira às 18 horas eu vou tá entrando aqui no canal do YouTube pra gente tirar algumas dúvidas que foram enviadas hoje na caixinha de perguntas. Eu tô recebendo dúvidas tanto da caixinha de perguntas, quanto no direct, quanto no WhatsApp, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Vai ser bem rapidinho, vai ser meia hora, 40 minutos. Então, como que vai funcionar? Dia 17, 18 e 19 de dezembro, eu vou estar fazendo a semana Veri Ensina, Domine a Farmácia Hospitalar em 30 dias. Então, eu vou fazer essas aulas, eu vou estar ensinando tudo sobre a farmácia hospitalar, como iniciar na farmácia hospitalar, as legislações que a gente usa na farmácia hospitalar, como que você vai estruturar a sua farmácia hospitalar, qual é o papel do farmacêutico dentro de um hospital, como que o farmacêutico pode atuar nas comissões hospitalares, como que o farmacêutico pode fazer a farmácia clínica na equipe multidisciplinar. Então eu vou estar fazendo esses 3 dias de aula completamente gratuito por aqui, pelo canal do YouTube. Vão ser 3 dias de aproximadamente 1h30, 2 horas, aonde eu vou estar ensinando vocês tudo que eu sei na prática para vocês dominarem a farmácia hospitalar. E aí, a partir de hoje, toda segunda-feira às 18 horas, eu vou estar entrando aqui para tirar a sua dúvida, seja ela qual for. Gestão, farmácia clínica, farmácia hospitalar, qualquer coisa relacionada à profissão farmacêutica, tá bom? Hoje eu fiz como? Das perguntas que me foram feitas, eu peguei 4 perguntas, assim, uma diferente da outra pra gente poder abordar algo diferente, né? E talvez possa tirar a sua dúvida também, possa ser a sua dúvida. Então, a primeira pergunta me fizeram hoje pelo WhatsApp, tá? Então, em um hospital particular, foi prescrito para um paciente 3 frascos de aciclovir 250 miligramas em um soro de 100 ml. A enfermagem foi perguntar para essa farmacêutica se estava certo diluir 3 frascos de soro em 100 ml. E aí no meu grupo do WhatsApp ela veio te questionar essa dúvida. Tá, da onde a gente vai partir para a gente saber se tá certo ou não? Na bula do medicamento, modo de preparo, a gente consegue ver a concentração máxima que o medicamento pode ser diluído. Eu gosto de usar um livro, até já falei muito aqui, já até publiquei aqui, que é um livro prático de farmácia clínica, mas depois eu posso estar deixando para vocês, se vocês quiserem, o nome, uma foto, né? Ele foi um livro, assim, que quando eu comecei na farmácia hospitalar eu comprei, e ele foi meu livro de cabeceira, ele era meu livro de consulta. Então eu ia nas visitas multidisciplinares com ele e tudo que eu precisava eu tinha ali de forma automática, né? Eu tinha ali na mão e eu podia discutir as doses, os cuidados farmacêuticos, tudo com o médico. Não tem atualizado, essa é a última versão. Então, nesse livro tem lá modo de preparo e hoje, inclusive, eu mandei para ela. Então, a gente tem que olhar qual que é a concentração máxima que essa medicação pode ser diluída. Então, no caso do aciclovir, ele pode ser diluído de 5 a 7 miligramas por ml. E aí, você vai fazer uma regra de 3. Se 3 frascos de aciclovir são 750 miligramas, você vai colocar 750 miligramas dividido por X, que é igual 5, se você for colocar 5 ou 7 miligramas dividido por 1 ml. Se você fizer a regra de 3 para 5, vai dar 150 ml de soro fisiológico ou soro glicosado, que pode ser diluído o medicamento tranquilamente. Se não, se você for fazer em 7, ele vai dar mais ou menos 107 ml de solução.
Na bula do medicamento, ele tava lá falando de um jeito difícil, assim, que de 200 a 500 miligramas você dilui em 100 ml e depois de 500 miligramas. E aí ficou essa dúvida, gerou essa dúvida para ela. E aí eu expliquei para ela que toda vez que você for fazer essa diluição, que você precisar fazer essa diluição, que você precisar administrar um medicamento no seu paciente, então você parte do princípio do concentração máxima do medicamento. Faz lá, elabora a continha, a regra de 3 e você acha a quantidade de ml que você vai fazer essa diluição. Você não pode ultrapassar, né? Então, por exemplo, deu 150 miligramas o máximo, 150 ml. Eu posso diluir em 250? Pode, se o paciente não tiver restrição hídrica. Às vezes, o paciente ele tem restrição hídrica, né? Ele tá com comprometimento renal, ele não tá podendo... ele tá inchado, né? Ele tá demasiado, que a gente fala. E aí você não pode dar muito líquido para esse paciente. Então, você vai ter que diminuir a quantidade de líquido. Então, você coloca essa concentração máxima. Agora, se for um paciente normal, saudável, sem restrição hídrica, você pode até aumentar um pouco esse ml, não tem problema nenhum. Que ele não vai dar flebite, né? Ele não vai dar irritação, ele não vai sobrecarregar o rim do paciente. Tá bom? Primeira pergunta respondida. Outra pergunta. No hospital particular, foi prescrito um medicamento não padrão, ciclofosfamida. Esse medicamento é não padrão e é um quimioterápico. Como eu preciso proceder? Como que o farmacêutico vai proceder diante dessa situação? Bom, primeiro, o farmacêutico ele tem que estruturar o processo. Como é feito no seu hospital o medicamento não padrão? Como é feito esse processo? Você tem dias, né? Dias para fazer a aquisição desse medicamento? Tem um médico que avalia essa prescrição e ajuda o farmacêutico nessa tomada de decisão? Porque a gente não tem a expertise de falar vou comprar, não vou comprar, precisa para agora ou não precisa para agora. A gente até sabe, mas tem coisas que vai além de nós, né? Então, primeiro, tem que deixar bem definido. Eu vou dar o exemplo do hospital que eu trabalho. Então, dependendo da situação, a gente faz um empréstimo e depois, na hora que chega o medicamento, a gente repõe. Mas o primeiro caso, quando é um medicamento não padrão em um hospital particular, você precisa ver a regra do convênio. Você precisa verificar junto ao faturamento se esse medicamento é pago, né, pelo prestador de serviço, pelo convênio. Então, está na tabela do convênio, tem cobertura esse paciente? Então, antes de você pedir para comprar, você precisa levantar essa situação. É urgente, não é urgente? Ele é pago pelo convênio? Quanto que é o custo e quanto que é o reembolso desse medicamento? E aí a gente leva todas essas situações para uma comissão de tomada de decisão. No caso do hospital que eu trabalho, a gente leva isso para a comissão de farmácia terapêutica. Lá eu tenho um médico que é o presidente. A gente leva essas demandas já todas enxugadinhas, né? E é tomada uma decisão. Lembrando que esse medicamento ciclofosfamida é um medicamento quimioterápico. Então, às vezes, ele não vai estar no hall do nosso convênio. Por quê? Porque é pago diretamente para as clínicas de oncologia. E a gente precisa também fazer esse medicamento em capela laminar. Por quê? Porque é um medicamento quimioterápico que traz risco tanto para o colaborador, quanto para o paciente, para o meio ambiente, né? E ele pode trazer desde reação adversa até desenvolver um câncer no paciente por causa de ser um medicamento quimioterápico. Então, a gente precisa também entender que medicamento é esse, que risco ele traz, é um medicamento que eu posso fazer de forma normal. Então, a gente tem que também levantar todas essas características e trazer isso para ser tomada a decisão em conjunto, né? Dependendo do hospital, você tem alçada. Então,
Às vezes o gerente, ele tem, eu posso aprovar até 1.000, 2.000, 5.000. Às vezes você não tem alçada nenhuma, então você vai precisar da aprovação da sua diretoria, da sua presidência, aí não sei qual que é o fluxo de compra do seu hospital. Mas o farmacêutico, ele tem essa função, né, de levantar todas essas informações. É pago pelo convênio? Qual que é o custo? Qual que é o reembolso? Modo de administração, preciso de uma administração, preciso de uma preparação diferente, eu consigo esse medicamento na cidade que você mora, quanto tempo para chegar? Entre em contato com o médico. Eu costumo falar que se fosse para a enfermagem entrar em contato com o médico, não precisa do farmacêutico. Então, entre você em contato com esse médico e verifique todas essas necessidades. É um paciente que precisa muito dessa medicação? Porque esse medicamento trata câncer, mas esse medicamento também trata muitas doenças reumatológicas, doenças imunológicas. Então, você precisa entender o contexto todo para você levar para essa comissão para fazer essa tomada de decisão. Certo? Terceira pergunta respondida. Aí outra questão, hoje aconteceu isso lá no hospital, por isso que eu resolvi trazer aqui pra vocês. Eu falo que a gente entra na briga que a gente quer. A gente perde tempo se a gente quiser. Foi prescrito Sotalol 120mg de 12 em 12 para um paciente. Eu só tenho 160mg no meu hospital. Posso substituir? E aí, o que vocês acham? Pode substituir ou não? Gente, sim, desde quando eu comecei a trabalhar, eu não penso muito, porque assim, o que acontece? Eu vou lá e vou começar a estudar, eu posso substituir? Nós, farmacêuticos, podemos prescrever anti-arrítmico, né? A gente pode prescrever esse medicamento? A gente tem capacidade disso? Então, não, né? Então, a gente não perde tempo, a gente faz o quê? A gente pega o telefone, a gente sabe a classe do medicamento, a gente sabe para que é indicado, a gente tem que saber qual que é a posologia, a gente tem que saber as características do medicamento, a gente tem que entender para qual paciente que é, para qual indicação que é, tá? O farmacêutico tem que saber isso. Mas depois que ele vê tudo isso, ele sabe para que é o medicamento, para que está prescrito, a posologia, ele entra em contato com o médico. Então, assim, você não vai perder tempo estudando, você pode substituir por outra coisa, não. É só dose. Quando você vai entrar lá para pesquisar a dose desse medicamento, a gente sabe que pode ser até 480mg dia. Então, eu posso tomar 120 de 12 em 12, ou eu posso tomar 160 uma vez ao dia. Então depende do paciente, depende do caso do paciente. Por quê? Porque esse medicamento é indicado para fibrilação arterial, taquicardia, várias coisas, né? Ele tem várias indicações, então você também precisa saber para que é esse medicamento. Então, não queira adivinhar. Eu falo isso para os farmacêuticos que trabalham comigo. Às vezes a gente fica querendo adivinhar, né? Para que é esse medicamento? Eu posso substituir? Eu acho que pode. Não, gente, liga pro médico que prescreveu e discute com ele a situação. Doutor, foi prescrito esse medicamento de 12 em 12. A gente tem uma burocracia interna para comprar o medicamento, mas hoje a gente tem disponível 160mg. A gente poderia substituir, a gente não poderia. Eu sei que é um antiarrítmico, eu sei que o paciente está usando de 12 em 12, eu sei que o paciente está usando para fibrilação arterial, sei lá, a indicação que for, né? Mas tem essa possibilidade ou eu preciso adquirir esse medicamento? Entende que você muda o jogo? E aí, o que você faz? Confiança, né? Gera conexão com esse médico. Então, esse médico vai criando conexão com você, ele vai entendendo que você sabe que você é atenciosa, que você sabe o que você está fazendo, que você está buscando a melhor alternativa para resolver o problema do paciente. Então, assim, não queira ficar substituindo, pensando, quebrando cabeça. Por quê? Porque a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita atividade no meio do caminho. Então, a gente não pensa demais. A gente liga pro médico
e a gente discute com ele, levanta todas as informações pertinentes para discutir com o médico. A gente vai ligar para o médico e vai ver com o médico, certo? Veri, o médico não me atende. É um medicamento que ele pode atrasar a administração? Se for um medicamento que não vai mudar a terapia desse paciente, atrasar 1 hora, 2 horas, espera, senão aí você já compra e já não tem o que fazer, tá? Porque infelizmente tem medicamentos, tem pacientes médicos que te respondem e tem médicos que não te respondem. E aí a última pergunta é uma pergunta assim, muito gostosa de discutir. Estou assumindo o hospital como coordenação da farmácia e gostaria que você destacasse pontos importantes para analisar quando eu entrar e implantar os processos. Bom, erros que eu cometi quando eu assumi coordenações. Uma coisa que você não pode fazer quando você assumir um lugar que você estiver entrando assim como chefe, porque é gostoso quando você vai subindo, sabe? Eu tive essa experiência de trabalhar como farmacêutica clínica e ir subindo. A pessoa vai te valorizando. E outra, quando você tá embaixo, você tem... as pessoas vão te conhecendo, você trabalha ali todo dia com elas, né? Você trabalha na rotina do dia a dia, então... A partir do momento que você vai crescendo, as pessoas vão te admirando, vão vendo essa sua ascensão, né? Agora, quando você entra como chefe das outras pessoas, é muito difícil a pessoa que tá de baixo te olhar. Então, coisas assim que eu fiz, que eu afastei demais as pessoas de perto de mim, é falar mal do processo que já tá ali, né? Então, assim, nunca chegue no local e fale, isso tá errado, eu não faria assim. Não. A minha dica para você hoje é observa o processo. Então, de preferência, tenha a humildade, né, de ir lá na ponta. Então, vai lá na ponta, vê como que é que eles fazem, né? Como que é a rotina deles do dia a dia? Como que dispensa medicamento? Como que guarda os medicamentos? Conhecer, trazer essas pessoas para perto de você. Então você fica ali 1 semana, sabe? Observando. Vai lá fazer pacote, vai ver como que faz, vai lá na mão na massa mesmo. Vai se infiltrando e vai vendo. Em paralelo, leia os protocolos e os POPs que já existe dentro desse hospital para você entender o funcionamento, né? Então, eu acho que ler os POPs e os protocolos é fundamental e ficar ali junto para ver como é que funciona, para ver se está funcionando, qual que é a sua proposta de melhoria, o que você pode trazer, né? Então, é isso. Outra coisa é você já combinar com essa alta direção que te contratou que o seu resultado é a longo prazo. A gente, quando vai trabalhar em farmácia hospitalar, não tem como você dar um resultado curto prazo, tá? Por quê? Porque tudo é demorado, tudo é burocrático. Outra coisa importantíssima é faça inventário de estoque. Por mais que a pessoa que está te entregando a coordenação tenha feito, é importantíssimo na primeira semana, no primeiro mês, no máximo, você fazer um inventário de estoque e saber da onde você está partindo. Então, eu estou partindo daqui. Como está a acurácia desse estoque? Como estava a acurácia desse estoque, né? Então, esse é um erro, assim, que eu vejo muito. As pessoas assumem uma farmácia hospitalar, assumem uma gestão e ela não faz o inventário. Ela acredita naquilo que ela está pegando, né? Não. Então, inventário. E outra coisa é você padronizar, né? Então, qual que é a lista de padronização de medicamento e material que tem aqui? Então, eu acho que essas coisas, assim, são coisas básicas e coisas que você precisa fazer para começar. Depois que você tem tudo isso, fica mais fácil. Por quê? Porque você já sabe como que tá funcionando, você sabe o resultado que você tem de acurácia, né? Então, a acurácia tá baixa, então o processo não tá funcionando. A acurácia tá boa? Tá, então eu vou pensar em coisas para melhorar ainda mais, né? Vou pensar ali em otimizar rotinas, em
vou sentir o clima. Por isso que é bom a gente estar na ponta, junto com o colaborador. Eu vou sentir o clima. Tem um clima organizacional gostoso, as pessoas gostam de trabalhar na farmácia, as pessoas estão sobrecarregadas. O que você pode fazer para melhorar o trabalho, para o trabalho ser mais leve, né? Eu costumo falar isso, porque farmácia hospitalar no começo, quando eu entrei, era desgastante demais. Eu sempre estava pilhada, porque já é um ambiente que as pessoas estão tristes, né? As pessoas estão ali porque elas têm uma doença, elas estão fazendo algum tratamento, elas estão acompanhando alguém e é tudo para ontem, é tudo depressa e é tudo muito rápido. Então, desde que eu entrei na farmácia hospitalar, o que eu busco? Implantar processos para trazer leveza, para trazer sossego. À noite na sua farmácia todo mundo dorme. Ótimo, mas o serviço está correto? O paciente está com medicamento? A farmácia está limpa? A farmácia está organizada? Deixa as pessoas dormir. Se o processo está correto, o que tem dormir? De dia, a farmácia está organizada? O paciente está com o medicamento na hora certa? O que tem o colaborador ter um minuto de paz? A gente não precisa trabalhar, né, igual robô toda hora. Então, tem como sim uma farmácia hospitalar ser leve. É você implantar os processos certos. Então, eu sou muito chata, quem trabalha comigo sabe, eu gosto de processo definido, eu gosto de horário, eu gosto de entregar o medicamento no horário, eu gosto de entregar a devolução no horário, eu gosto de separa até um horário, pede até um horário, entrega até um horário, por quê? Eu gosto de equipe de alta performance. Eu acho que você não precisa ter muita gente para o negócio funcionar. Você pode ter pessoas chaves que vão definir aqueles horários para ninguém ficar sobrecarregado e você ter um processo leve, você ter um processo organizado. E é assim que eu fiz em todos os lugares que eu trabalhei. Amo processo. Então, assim, precisa entender, né, as legislações, precisa entender como funciona um hospital como um todo e implante o processo. Implante o processo bem escrito. A gente, normalmente, para implantar o processo, a gente escreve ele, depois a gente chama as partes envolvidas, a gente treina esse processo e depois a gente começa. Por quê? Porque a chance de dar errado é muito pequena. Quando você começa um processo sem treinar, onde as pessoas não sabem desse processo, as pessoas não sabem o que está falando, a chance de sabotar e a chance de dar errado é muito grande também. Então, escreva o processo, treine as pessoas e implante esse processo. Gente, protocolo e processo é qualidade, é segurança, é organização, é padronização de um serviço. Então, pode trabalhar a Veridiana, a Mariana, a Joana, qualquer um, que você vai ter ali um negócio escrito e se um sair, o outro vai lá e vai fazer o negócio do mesmo jeitinho. Então, por isso que o processo é maravilhoso. Eu sou movida a processo, né? Eu falo que até na vida pessoal eu gosto, assim, de ter essa organização, porque eu acho que a gente não sobrecarrega, né? E aí fica bom para todo mundo. Então, para você que está começando, eu acho que essa que seria a dica do que fazer. Inventário de todos os estoques. Você já deixar claro, faz um plano de ação para sua direção, fica lá na ponta, leia os POPs, os protocolos, fique com a equipe, veja os processos que já estão definidos, vê se está funcionando, faça um plano de ação, defina datas e mostre para sua diretoria em quanto tempo você vai entregar o quê. E eu acho que você tá, assim, no caminho super certo. Lembre-se de não falar mal do cara que tava antes de você. Por quê? Porque a gente não tava lá, né? Então é muito difícil, assim, a gente falar de uma pessoa que não tá ali para se defender. As pessoas não são iguais,
Às vezes eu tenho mais conhecimento do que o outro tem mais conhecimento do que eu. Tem uns que tem tato para falar com pessoas, então as pessoas fazem o que você quer. Tem outros que já não tem, né? Eu já trabalhei em hospitais que eu tinha uma rebelião de pessoas que não gostavam de mim. Então, quando você tem pessoas que não gostam de você, se você não tiver firmeza, você não consegue implantar processo. Então, assim, traga as pessoas para você, né? Eu desenvolvi essa habilidade de inteligência emocional, essa habilidade de ter relacionamento interpessoal com os colaboradores, né? Isso é liderança. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu escuto muito o outro. Por mais que eu faça o que eu acho certo, só que hoje eu coloco de outro jeito. Então, eu pergunto a opinião das pessoas, eu faço reuniões onde vem aqui, como que tá, o que que tá acontecendo, qual que é a sua sugestão, né? Um tempo atrás, eu dei a coordenação compartilhada, vocês já ouviram falar? Então, hoje é muito normal, né, fazer gestão compartilhada. Então, chamei os auxiliares de farmácia, os farmacêuticos, falei, a partir de agora, vocês que vão mandar na farmácia. Vocês trazem para mim, a gente vai fazer uma reunião semanal. Você vai cuidar dos colaboradores, do quadro. Então, se um faltar, você vai ser o líder da equipe. Só tragam para mim o que vocês não conseguirem resolver. Moral da história, deu 2 meses, ninguém mais quis gestão compartilhada, porque é difícil fazer gestão, né? É difícil liderar pessoas. É difícil você manter o foco sem desmoronar, né? Sem estressar. Então, você manter uma equipe toda trabalhando para o mesmo objetivo, as pessoas acham que é fácil. Dá advertência, manda embora e não. E não, é diferente. É trazer essas pessoas para nós, para que elas façam as coisas do jeito certo, do jeito correto, né? Isso é liderança. Liderança não é mandar, né? Mas é inspirar, é fazer com que as pessoas sigam você. Então, você que está começando na farmácia hospitalar, essa é a minha dica para você. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro Tira Dúvidas. Já vi aqui um monte de gente, a Dani. Amei, que bom que você amou. Várias pessoas. Olha, eu tô muito feliz porque assim, tem que fazer a inscrição para minha aula dia 17, 18, 19, hein? Não perca tempo, vai lá e já faz a inscrição, porque vão ser poucas vagas, né? E aí eu tava olhando lá, 81, 89, 74, 72, 62, 14, 17, 16, né? Os prefixos. Eu fico feliz da vida, porque eu sou meio assim, que eu sou Mato Grosso, né? E aí tem... Mato Grosso até que tem pouca gente, assim, mas tem muita gente do Brasil todo. Então eu fico super feliz, né? De estar aí com esse público do Brasil todo, né? Falando de farmácia hospitalar, falando da profissão. Então é isso, meus amores. Continue ligadinho aqui, tenho muito conteúdo legal, né? Essa semana, hoje eu falei de habilidade, amanhã a gente vai falar de medicamento mesmo, propriamente dito, medicamentos que são prescritos no ambiente hospitalar e que podem ser dúvidas para vocês, então fiquem ligadinhos. E segunda-feira eu tô aqui de novo. Então, se você tiver aí alguma dúvida, no link da minha bio tem 2 grupos. Um grupo é dessa semana e tem um outro grupo que é a Veri Ensina, que ele já é um grupo mais antigo, tem mais de 100 pessoas. Lá a gente troca bastante figurinha, tem estudantes de farmácia, farmacêuticos. Então, se você tiver dúvida, qualquer dúvida mesmo do dia a dia, foi prescrito 250 para um paciente de 80 quilos. O médico me perguntou isso, eu fiquei em dúvida, né? Pode mandar aqui pra mim. Pode mandar no direct, pode mandar no WhatsApp, pode mandar lá no grupo, né? Ou senão eu sempre vou estar abrindo a caixinha na segunda-feira
pra gente discutir aqui, tá bom? Um beijo pra vocês. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não sei se vocês estavam, porque travou a minha câmera. Olha aquele céu hoje, gente. Estão vendo? Eu tô enlouquecida com esse céu. Como Deus é maravilhoso, né? Um pôr do sol assim daqueles que, meu Deus do céu. Tava aqui antes de começar, que tava escurecendo, ele tava mais bonito, aí eu coloquei. Mas eu vou postar esse vídeo lá no YouTube, no canal do YouTube, e vou postar aqui também. E aí vocês podem ter acesso a ele depois, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Até segunda.